Pensa o seguinte, se uma pessoa vender um produto de R$1.000 para 1.000 pessoas, você faz 1.000 vezes 1.000, dá 1 milhão. A pessoa se torna milionária? Se você quer se tornar um milionário com a sua mensagem e receber essa plaquinha aqui da Hotmart de mais de 1 milhão em vendas, Hotmart Black, você precisa entender e ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o que tem nesse livro aqui, O Mensageiro Milionário. E além de te explicar os pontos mais importantes do livro, eu vou te mostrar um plano prático para você chegar no seu primeiro milhão faturado. Bom, logo na capa do livro já está escrito assim: faça a diferença e enriqueça ao compartilhar os seus conhecimentos. Então o que acontece? Com esse avanço da tecnologia, da internet em si, principalmente, ficou muito mais fácil de você compartilhar o seu conhecimento, compartilhar as suas ideias, seus pensamentos, a sua vivência, e com isso você ser monetizado, com isso você se tornar uma pessoa milionária. E é isso que é descrito neste livro aqui. Esse livro foi escrito por Brendon Burchard, eu acho que é assim que fala, né? E o que acontece? Esse livro aqui foi um dos livros que abriu a minha cabeça na hora que eu comecei a entender essa parte de compartilhar o conteúdo e de construir um negócio pela internet. Só que é o seguinte, o livro dá a entender que, pô, o mensageiro milionário, né? Pô, então, para mim ter uma plaquinha dessa daqui, bater 1 milhão faturado, eu vou me tornar um cara milionário, e você começa ali na empolgação, você vai e faz, cria seus primeiros conteúdos, cria suas primeiras turmas, seus primeiros alunos. Só que uma coisa é você ter uma mensagem milionária, outra coisa é você ser um mensageiro milionário. Até o final do vídeo você vai entender a diferença de um para o outro. E é o seguinte, primeiro passo para você ser milionário, ser um mensageiro milionário, o que você precisa fazer? Dá um like nesse vídeo. É claro, né? Você precisa fazer isso para você se tornar um milionário, senão não adianta, cara. Esquece, entendeu? Esquece, não vai dar certo. Zoeiras à parte, zoeira. Mas assim, cara, dê um like aí, se inscreva no canal. Por quê? Porque isso me motiva a trazer mais conteúdo para você. E aqui a gente faz uma boa de uma pesquisa e eu tento sempre trazer aquilo que eu tô vivenciando, coisas que eu já coloquei na prática, coisas que eu já pratiquei, que eu já apliquei, para que seja uma experiência mais real para você. Beleza, mas como você pode se tornar um mensageiro milionário? Existem 3 formas para você se tornar um expert, né? Dominar um assunto. O primeiro é você fazer isso pela sua vivência, alguma coisa que você vivenciou, e não precisa ser apenas relacionada à grana. Você pode falar sobre, cara, ó, sobre o seu casamento. Meu, tinha um casamento que ele era assim, era assado, era ruim, nós tínhamos problemas, aí a gente conseguiu achar uma solução. Hoje nosso casamento é muito melhor. Ou você, sei lá, tava acima do peso, mas aí você conseguiu arrumar um jeito, uma rotina, uma alimentação que você conseguiu emagrecer. Ou você tava quebrado financeiramente e aí você conseguiu passar ali por um ciclo e achar formas de ter outras fontes de renda, de aprender a ganhar dinheiro pela internet. Vou até deixar um card aqui em cima aqui para você, depois que terminar esse vídeo, vou colocar no final também para você aprender 8 formas de você ganhar dinheiro na internet. Depois desse vídeo, você clica nesse aí para você assistir. E o que acontece? Você passa por alguma coisa, você vivencia alguma coisa, pode ser até alguma coisa emocional, e você venceu aquilo. Então, a sua vivência pode sim te tornar um expert naquele assunto. Só que nem todo mundo tem essa vivência, né? Não passa por algo assim que muda a vida dela. Então, o que você pode fazer? Você pode se tornar um expert por pesquisa. O que é o expert por pesquisa? Dentro de livros para empreendedorismo, para ganhar dinheiro e tal, um dos livros bem conhecido, bem falado é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Só que Napoleão Hill, ele não era milionário, né? Ele não era rico quando ele escreveu aquele livro. Mas o que acontece? Ele pesquisou, entrevistou várias e várias pessoas bem-sucedidas, várias e várias pessoas que enriqueceram, e aí ele conseguiu descobrir as coisas, né, os pontos mais importantes para a pessoa atingir a riqueza, e ele criou o livro. Então assim, você pode, através de pesquisa, pô, como é que a pessoa começa a investir? Você pesquisa, lista isso, e aí você transforma isso em algo que pode ser vendido, que tenha valor para outras pessoas. Você pode, tipo assim, quais são as medidas
melhores coisas para ter uma rotina de alta produtividade. Você pesquisa, conversa com pessoas que são produtivas, você faz esse trabalho, compila um material e consegue vender esse material. Então, segundo passo é por pesquisa. E tem o terceiro que eu mais gosto, que é o quê? Que é você pegar a parte da sua vivência mais a sua pesquisa, junto com entrevista de pessoas na área, você juntar tudo isso e criar o seu método, o seu curso, a sua mentoria. É isso que eu apliquei, é assim que eu atingi a minha plaquinha. Você já vai entender como eu cheguei nesse resultado, e é desse jeito que eu gosto de trabalhar. Eu vivencio algo, eu pesquiso sobre algo, eu converso de pessoas que chegaram naquele resultado, eu compilo tudo e transformo num método, beleza? Então existem essas três formas aí. Então você viu aqui que em nenhum momento eu falei do que? Diploma. Você não precisa, cara, ter diploma, ser formado na área para dar aquele conhecimento. Você pode ser um coprodutor. Se aquela área exigir uma certificação, vamos dizer assim, um certo diploma, você pode ser um coprodutor. Não precisa você também ser o linha de frente ali, o cara que tá aparecendo, você pode ser o coprodutor. Vamos pensar nos caras do marketing. Você tem lá o Érico Rocha, ele é o expert, ele tá ali aparecendo. Só que por trás dele tem toda uma equipe, claro, mas quando ele começou tinha o irmão dele que era o Hugo. Você tem lá, por exemplo, a Kátia Damasceno. A Kátia lá tem um conteúdo, só que por trás dela tem o Leandro Ladeira, tem o parceiro dele, o sócio dele. Então você tem o Thiago Fint, por trás do Thiago Fint tem o parceiro dele, os sócios dele. Então o que acontece? Sempre vai ter em exposição o Pablo Marçal e por trás tem o Paulo Marco. Então, tipo assim, sempre vai ter alguém por trás. Então você pode atuar tanto como coprodutor, que é aquele cara que fica por trás das câmeras, como aquele cara que tá na frente das câmeras. Existem esses dois pontos, beleza? Esse também é um ponto importante para passar. Agora que você entendeu esses três pontos, como você se tornar um expert ou como você atuar até mesmo como um coprodutor, existem 9 etapas que você precisa seguir passo a passo ali até você construir o que o livro diz como as 9 etapas até a criação de um império do expert, beleza? Vou passar aqui de uma forma rápida. É claro que eu recomendo muito não só a leitura desse livro, mas você ouvir o audiobook. Pesquisa aí, ouve o audiobook desse livro. Ele é maravilhoso, incrível, mas vamos lá para as 9 etapas aqui. Pô, primeira etapa, escolha o seu tópico e o nicho. Ou seja, você tem que dominar aquilo ou procurar alguém que domine aquela área. E você vai definir um nicho. O que é um nicho? O nicho não é igual aquela madeira que está ali atrás, aquele quadrado. Nicho é a área que você quer atuar. Eu, por exemplo, escolhi atuar dentro do universo da marcenaria. Por quê? Porque eu já tinha 5 anos ali de experiência com a marcenaria. Então eu fui atuar naquilo que eu já tinha experiência. Então você escolhe um nicho. Beleza. Uma outra coisa legal é você ter subnicho. Então o primeiro ponto é você definir o nicho. Segundo ponto é você fazer o quê? Escolher a sua audiência. Por exemplo, dentro da marcenaria, eu poderia falar com pessoas que estão começando e quer produzir os seus móveis cortando ali, produzindo, filetando e tal, mas eu não fui para esse lado. Eu escolhi pessoas que querem empreender no setor da movelaria, mas sem ter a marcenaria, sem ter funcionário, sem ter essa estrutura. Então eu fui para um nicho diferente. E o público que geralmente eu falo é a galera mais ou menos da minha idade. Então entre 25 até 40 anos. Então a média ali é meio que a minha faixa. Porque isso acontece quando você é criança, por exemplo, e você vai falar o conteúdo ali no canal do YouTube, você vai acabar atraindo outras crianças. Se você é um cara, um senhor já de idade, um tiozão, você vai acabar atraindo outras pessoas na sua idade. Isso é natural, isso é normal. Só que aí, através disso, também tem tipo, para quem você vai falar? Você vai falar para homem ou para mulheres? Isso você vai definir a sua audiência. Dentro de nicho e audiência, você tem que fazer o quê? Descobrir quais são os problemas que aquela audiência tem. Cara, na marcenaria, meu problema era eu não conseguia ganhar muito dinheiro porque eu não conseguia produzir. Então isso era um problema. Vencer a produção, conseguir escalar. Então eu defini, pô, esse é um bom problema. Depois que você definir o problema, você vai fazer o quê? Você vai ter que definir e compartilhar a sua história, a sua jornada ou a jornada do expert que você escolheu ali atuar com ele. Então, através da sua jornada, da sua história, você vai falar os pontos altos, pontos baixos. Você vai entrar naquela questão que a gente fala que é a jornada do herói, que seja real, que seja verdadeiro, íntegro, mas existe um caminho ali, certo? Então você tem que definir a sua história. Depois disso, você tem que criar uma solução que gere muito valor e que principalmente esse valor ele faça a pessoa transformar, que transforme a vida daquela pessoa. No meu caso, por exemplo, uma pessoa que atinge o resultado que eu falo, que é vender entre 25 a 50 mil com móveis, o cara que vende 50 mil com móveis sob medida, ele tá lucrando aí uns 15 mil reais.
reais. Então o cara que ganha 15 mil reais por mês, ele já ultrapassa uma barreira ali e já começa a ter uma qualidade de vida. Se você tem um treinamento para emagrecer, pô, o cara perdeu 20 quilos, perdeu 15 quilos, ele tá mais leve, ele tá mais saudável, existe uma transformação. Então cria um produto que gere transformação e valor para a vida das pessoas, certo? E aí você precisa fazer o quê? Sexto ponto, monte um site ou uma página. Antigamente o livro, como ele é um pouquinho mais antigo, falava muito de site e tal, não sei o que, mas hoje em dia você pode fazer o quê? Você pode montar uma landing page. Você monta uma página ali onde está explicando tudo sobre o seu método, sobre você, sobre as pessoas que tiveram resultado, beleza? Oitavo ponto, procure parceiros promocionais. O que são isso? Quais são as outras pessoas que já têm um Instagram, que tá meio que no mesmo nível que você, que pode te ajudar, que pode te alavancar? Então, dando exemplo de novo do emagrecimento, você tem um treino diferentão que a galera consegue perder peso, consegue queimar caloria. Você pode se ajuntar com um outro cara que tem um Instagram onde ele fala sobre nutrição, alimentação saudável. Então você pega o treino, você faz uma live com essa pessoa e você procura esse parceiro para te impulsionar. Tanto você alavanca ele, quanto ele te alavanca. Isso é muito importante. A nona etapa, vou até ler aqui que é meio grandinho aqui. Repita e consolide o negócio baseado na excelência do serviço. Presta atenção no começo. Repita e consolide. Cara, o que acontece? Você não vai, por exemplo, para mim chegar nesse resultado, demorou aí uns 3 anos. Quando a gente começou de uma maneira firme, demorou uns 3 anos, quase 4, para a gente chegar nesse resultado. Então o que acontece? Você tem que fazer o quê? Você vai fazer, sei lá, se for lançamento, você vai fazer o seu primeiro lançamento, vai ter um resultado pequenininho, ou vai rodar uma campanha de tráfego ali, vai ter os seus primeiros resultados, e isso você vai ter que fazer o quê? Pô, onde eu errei, onde eu acertei? Você vai ter que fazer, repetir o processo. Você vai ver se o seu método realmente funciona, realmente transforma a vida das pessoas. Você vai e adapta, melhora, repete, vai indo, até você consolidar aquele mercado, entendeu? Até você consolidar, falar, cara, agora tá redondo, agora tá bala. Mas uma dica que eu te dou aqui, não seja perfeccionista ao ponto de não executar, ficar protelando porque quer o negócio perfeito. Não, começa com aquilo que você tem na mão, começa com aquilo que você sabe, dê o seu melhor com aquilo que você tem no momento. Então, quando eu comecei, eu tinha um celularzinho, um Moto G lá, badarosquinha, com um tripé bem simples que eu comprei na 25 de março e comecei assim, desse jeito. Então, comece com aquilo que você tem, com o conhecimento que eu tinha na época, e eu fui melhorando, beleza? Mas repita até chegar no seu milhão aí, beleza? Repita o processo e continue crescendo. E já dá um like aí se você não deu o like ainda, quase que é a minha plaquinha aqui da Hotmart. Se você não deu um like ainda, cara, pelo amor de Deus, dá um like aí, tá miguelando o like, dá um like aí, se inscreva no canal, porque eu vou depois fazer outros vídeos falando sobre lançamento, falando sobre perpétuo, falando sobre afiliado, e você tem que estar aqui para você assistir esse conteúdo, não é verdade? Beleza? Vamos lá. Agora eu vou entrar no quê? Agora eu vou entrar no plano. Pensa o seguinte, se uma pessoa vender um produto de R$1.000 para 1.000 pessoas, você faz 1.000 vezes 1.000, dá 1 milhão. A pessoa se torna milionária? Não se torna milionária. Então, o que acontece? A pessoa, ela não se torna milionária. Eu pensava assim, fala, cara, é só eu criar um produto de R$1.000, vender para 1.000 pessoas, eu vou se tornar milionário. Não, não vai. Por quê? Porque tem uma coisa que eu vou destrinchar aqui para você, que é o quê? Que é a divisão da estrutura. Você faturar 1 milhão é uma coisa, você ser um mensageiro milionário, ou seja, você ter 1 milhão no seu bolso, é outra coisa. São coisas totalmente diferentes. Então, o que você tem que fazer? Eu vou colocar aqui de forma mais ou menos separadinha, em porcentagem, para você entender mais ou menos como você pode aplicar aí, tá? Vamos considerar 10%. Fica para a plataforma, sei lá, para Hotmart, para que você estiver fazendo. Pessoal, não sou patrocinado pela Hotmart, tá? Porque meu produto hoje tá lá. Mas assim, você vai pagar lá 10% do seu produto tá hospedado, certo? Aí você vai ter 10% de imposto. Você vai pagar imposto, você vai ter que abrir CNPJ, porque para você sacar a grana, você precisa de um CNPJ para sacar um volume maior de dinheiro. Então vamos considerar 10% de imposto. E aí o que acontece? Existe um outro custo que ele é um pouco alto, que ele pode ser um custo da sua equipe própria, você ter lá
lá. Que nem eu falei lá das 8 formas da pessoa ganhar dinheiro na internet, é aquela estrutura lá. Você pode ter aquela estrutura própria, certo? De editor de vídeo, de copyright, de social media, de gestor de tráfego, não sei o que. Você pode ter essa equipe, ou você pode pegar, passar tudo isso para o coprodutor e o coprodutor assumir todo esse custo, certo? É de responsabilidade dele, é dentro da parte do quanto ele vai ganhar ali, tá aquele embutido aquilo ali. Que eu coloquei quanto aqui? 25%. Então, 25% do faturamento, ele é relacionado à estrutura, equipe, coprodução ali, beleza? 25%. 25%, tô colocando uma margem aqui bem bacana, você tem que visar construir uma empresa, mas eu acho interessante 25% entrar para o expert. 25%, se você é o expert, 25% entrar para você, entendeu? Então, 25%. E 30%, que é a parte maior aqui, que é gasta aonde? Em tráfego. Só para você ter uma noção, a gente faturou nesses 4 anos 1.400.000. Desse total, uns 500 mil foi de tráfego. É claro que teve campanhas, teve lançamentos que hoje, analisando com mais calma, a gente vê que a gente fez algumas coisas erradas, que poderia ser melhor, não precisaria ter investido tanta grana assim. Mas só para você ter uma base, foram investidos 500 mil para faturar 1.400.000. Eu já vi pessoas investindo muito menos e tendo muito mais retorno. Então isso também vai depender do nicho que você escolheu atuar, da sua autoridade, do jeito que você constrói o seu brand, beleza? Mas vamos considerar aqui 30%. Então, nessa conta de 10% da plataforma, 10% de imposto, 25% para o coprodutor ou para a sua equipe própria, 25% para você como expert e 30% de tráfego, então você tem que ter o quê? Para você ser um mensageiro milionário, você tem que ter uma mensagem multimilionária. E levando com base essas porcentagens, você precisa ter uma mensagem que tenha o potencial de faturar 4 milhões para sobrar 1 milhão para você como expert, beleza? E vamos entrar agora no ponto prático. Eu separei aqui alguns pontos, alguns tipos de produto que você pode vender e o quanto você tem que vender para bater os seus 4 milhões de faturamento, beleza? Vamos lá. Primeiro produto, eu vou começar do mais baratinho para o mais caro. O mais baratinho, R$ 47, um e-book. R$ 47. Você precisa vender quantas cópias? 85.106 cópias. Cara, é cópia pra caramba. Quase, sei lá, chegando perto de 100 mil aí cópias, certo? Um mini curso. Você pode criar um mini curso ali, algo rápido, sei lá, com 10 aulas, uma coisa mais sucinta ali, um mini curso por R$ 97. E para isso você tem que fazer 41.237 vendas para bater 4 milhões de faturamento. Ou um treinamento mais completo. Esse treinamento, o que acontece? Ele é um treinamento técnico. Você vai ensinar alguma coisa. Por exemplo, dentro de empreender com móveis, existe uma parte que é desenhar no programa 3D. Você pode criar um curso técnico sobre esse programa 3D. E aí o que acontece? Você pode pegar então e criar um curso de um treinamento completo por R$ 297. E você vai ter que fazer 13.468 vendas, certo? Para bater o faturamento lá. Só que vamos pensar que você criou um curso mais avançado, onde tem a parte técnica, mas também tem um pouco de vivência, tem ali um pouco ali de coisas mais... É a técnica mais aplicada na prática, beleza? E você consegue ali agregar valor e cobrar R$ 997. Para isso, você tem que fazer 4.012 vendas. Só que vamos pensar o seguinte, você vai construir um outro programa, um programa de mentoria, onde você vai dar a parte técnica, onde você vai dar a vivência e onde você vai ter, sei lá, mentorias em grupo e você vai cobrar um pouco mais caro, você vai cobrar R$ 1.497. Foi assim que eu cheguei na minha placa. Eu comecei com um produto de 997, fui subindo até R$ 2.000, foi 1.997 e eu cheguei num preço médio ali, às vezes eu fazia uma Black Friday, fazia alguma coisa e eu cheguei no preço médio ali de 1.497. Então, para isso, você precisa ter quantos alunos? 2.672 alunos, certo? Só que vamos analisar algumas pessoas que têm um pouco mais de autoridade. Por exemplo, o Pablo Marçal ou, por exemplo, o Thiago Fint. Esses caras, eles são milionários, ele tem um lifestyle, ele tem resultado financeiro, ele consegue uma coisa que a gente chama high ticket, é uma mentoria um pouco mais cara, é um curso um pouco mais caro por R$ 2.997. E aí ele precisa de quantos alunos? 1.334 alunos para bater 4 milhões faturado e 1 milhão no bolso dele.
tá? Isso eu tô levando 30% investido em tráfego. Pode ser que o cara investiu muito menos, entendeu? Pode ser. Então é só mais ou menos uma métrica dentro daquilo que a gente aplica hoje aqui. Beleza? Então você viu nesse vídeo aqui como se tornar um expert, quais são as 9 etapas para você construir esse império do expert, certo? E você viu aqui o plano prático dos tipos de produto que você pode vender para faturar os seus 4 milhões e ter no bolso R$1 milhão, beleza? Eu tô nessa luta aí, tô nessa batalha, tô gravando conteúdo, tô indo pra cima porque eu quero chegar no 1 milhão no meu bolso e é isso que eu quero compartilhar com você toda essa jornada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê um like aí, cê é louco, se você quer ser milionário, mensageiro milionário, dê um like aí, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.